bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Piece. Eu sou a Fernanda e nós estamos aqui para debater sobre o filme Quarto de Jack, na interpretação da teoria sistêmica. Estamos com a apresentadora nova, que é a Franciele. Seja muito bem-vinda, Franciele. Obrigada. Oi, gente. Então, nós vamos falar sobre a construção que a família de Jack, que era a mãe e o padrasto, né, que eles viviam em um cativeiro, e Jack, ele tinha uma visão daquele quarto como o único mundo existente, porque a mãe dele ensinou ele a vida daquela forma. E depois tem que se desconstruir tudo isso, porque ele vê outras coisas como uma nova realidade, um novo mundo para ele, e vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Para a gente se aprofundar e conversar mais, estamos aqui com nossos colegas Israel Gomes e Bianca, né, que são estudantes de psicologia, e vai nos ajudar a entender melhor sobre a teoria sistêmica e a adaptação, né, do Jack e do sistema familiar. Começando com você, Israel, o que mais chama atenção na vivência da Joy dentro daquele quarto, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E durante esse momento de estudo entre eu e Bianca, né, sobre a interpretação e querendo ou não nossa visão sobre o filme, acho que conseguiu perceber que acho que o que mais impactou é como Joy, né, que é a mãe, ela cria dentro daquele confinamento um sistema doméstico autônomo. Então, mesmo a partir daquelas condições extremamente ruins, quem assistiu o filme conseguiu perceber que as condições eram extremas, ela conseguiu trazer uma homeostase, que seria o quê? Um equilíbrio emocional e funcional. Então, ela consegue trazer uma questão de dupla função sistêmica, que é o quê? Proteger o filho do agressor, que é o sequestrador, e, querendo ou não, no mesmo tempo, né, criar um mundo normal, simbólico, de normalidade para o filho, porque ela já sabia o que eles estavam passando, mas para não ocasionar isso no filme, trazia um mundo simbólico, um universo simbólico de normalidade. E é como se ela fizesse, Israel, uma readaptação de realidade sem que impactasse no emocional de Jack, porque ela sabia que aquela realidade não era o que ele deveria viver, mas ela readaptou tudo, né? Exatamente, ela estabelece uma fronteira rígida entre o dentro é o espaço seguro, confortável para eles dois, um espaço doméstico, familiar, e o fora é o perigo. Porque, querendo ou não, no meio termo entre esse crescimento de Jack, né, que ele está no momento de crescimento, ele ia se perguntar o porquê não ir para fora. Então, de uma forma completamente incrível, ela conseguiu mostrar para ele que o fora é o perigo, o dentro é a proteção, né? E a Caixa acaba vivendo isso nos estudos da sistêmica, um sistema fechado. Então, ela cria um micromundo com as próprias regras. Como ela conseguiu fazer isso em meio ao conflito é algo muito interessante. Porque, querendo ou não, ela, ao cuidar de Jack, ela mostra aqui, né? Ela mostra para ele e faz ele sentir que sua vida tem um propósito. Entendeu? Que ela é capaz de cuidar, entendeu? É algo muito incrível. E quando eles saem, né, do quarto, esse sistema entra em colapso. Completamente, porque o que sustentava a identidade de Joy, que é a mãe, era ser mãe exclusiva de Jack, né? Era o que fazia sentido para ela. Ela criou um mundo, como falamos, né? Criou um mundo simbólico tanto para ele, tanto para ela. A proteção dele, mas para ela, porque ela, como adulta, estava vivenciando aquilo. Então, tipo assim, no momento que ela sai, ela precisa reencontrar familiares que faz tempo que ela não via. Ela precisou ter esse convívio no mundo social. Então, essa ruptura acaba trazendo uma crise identitária, porque as mudanças estruturais do antigo padrão de vida acaba tendo que ser reconstruído pelo algo novo. E algo novo que, tipo assim, o antigo padrão deixa de servir, mas o novo ainda não foi construído. Ela teve que refazer a realidade nova para ela e para ele, não é só para ele, né? Exatamente. Mas então, Bianca, sobre a realidade de Jack, né? Ele foi criado em um quarto por muito tempo. Como é que isso molda a sua visão sobre o mundo? Jack vive completamente autorreferente.
tudo que existe está no quarto, que é o tapete, a mesa, o armário. É com tudo isso que ele se comunica. Isso é a forma infantil de manter uma hemostase psíquica, de criar estabilidade emocional dentro do caos. Para Jack, o quarto é o universo total. Sair dele significa enfrentar um caos, que é o mundo real. No caso, Jack, ele tem uma grande confusão quando ele sai do quarto, porque ele entende que aquela realidade é como se fosse algo absurdo para ele. Mas depois ele começa a entender que aquela realidade era o que ele gostaria de viver, né? Ele se adapta melhor, né? Exatamente. Quando ele sai, isso. melhor do que a Joey. Exatamente. Isso mostra a plasticidade do sistema infantil. As crianças tendem a se reorganizar com mais flexibilidade diante de alguns novos contextos. Elas tendem de se adaptar de forma mais fácil do que os adultos. E querendo ou não, ele acaba explodindo, né? Saindo daquela bolha que a mãe construiu para eles dois, né? E acaba experimentando algo novo, porque eles dois acabam vencendo algo novo, mas para ele é muito mais fácil, porque com a criança é muito mais fácil vivenciar algo novo, algo que interessa, porque o mundo era muito pequeno para ele, então era algo novo, algo lúdico, então para ele ficou um pouco mais fácil. E o mais interessante é que os papéis invertem. A mãe deixa de apresentar as coisas para ele e ele que passa a apresentar as coisas para a mãe. Então se torna um papel muito importante na vida dele reestruturar toda essa visão de mundo para ele e para a mãe dele, né? Ele deixa de ser o subsistema fundido da mãe e passa a reconhecer que existe um ele separado. Então a autonomia dele acaba conseguindo se desenvolver e diferenciar da autonomia que a mãe criou para eles dois. Sim. É impressionante, né, gente? Como o filme traduz os conceitos tão profundos da teoria sistêmica em uma narrativa emocional, né? Exatamente. E o filme, né, acaba mostrando que os sistemas humanos são adaptativos, mesmo em condições completamente extremas, porque a vivência que Jack e Joey passou foi uma dificuldade extrema, mas o vínculo, o afeto, aquilo que foi compartilhado acaba sustentando a vida. E a gente consegue perceber isso mesmo nas famílias do mundo inteiro, em comum, que acaba que um sistema vivo, ele está em constante transformação. A todo momento, algo que era padrão acaba não sendo mais padrão, eles acabam se reinventando. Gente, agora, antes da gente ir embora, vamos abrir o nosso podcast para algumas perguntas, tirarmos algumas dúvidas, né? Visto que o quarto de Jack traz muitas coisas. Com certeza, tem muito o que debater. Gostaríamos de fazer uma pergunta para os psicólogos. Jack conseguiu manter por muito tempo a saúde mental dentro do quarto. Isso seria um exemplo de resiliência? Ou seria um exemplo de negação da realidade? Assim, na perspectiva sistêmica, o que Joy faz acaba não sendo uma negação e sim uma adaptação funcional. Então, ela cria um sistema simbólico de sobrevivência, um modo de manter, né, a homeostase relacional entre ela e o filho, e a resiliência dela, né, acaba nascendo justamente nessa capacidade de dar sentido ao sofrimento. Então, ela não ignora o sofrimento, mas acaba pegando daquele sofrimento e dando um novo sentido por conta dessas todas as adaptações que a gente conversou anteriormente, né? Que toda a família passa por mudança, porém, infelizmente, Joy acabou tendo que vivenciar isso em algo muito extremo, um conflito muito extremo. Então, tipo assim, ela sabe que ela está vivendo, ela decide transformar aquele espaço em algo significativo para o filho. Sim. E de certa forma para ela, mas bem mais para o filho. Olá, me chamo Maria Eduarda, estou acompanhando o podcast de vocês e gostaria de tirar uma dúvida, que é, dentro da perspectiva da teoria sistêmica, né, podendo trazer ali até um pouco de Bowie, de que maneira situações extremas ela podem intensificar o vínculo entre a mãe e o filho, influenciando ali seus processos individuais em relação à adaptação emocional, principalmente no retorno do convívio social. Meu nome é Eduarda. Complementando a pergunta da colega, é perceptível que Jack ele consegue se adaptar melhor à sua nova realidade do que a sua mãe. Isso é normal em uma relação de mãe e filho?
de acordo aí com alguns pensamentos de autores da teoria sistêmica, como Minuti? Sim, é comum. As crianças possuem uma plasticidade psíquica maior, pois as suas estruturas emocionais ainda estão em formação. Jack representa essa capacidade de reorganização natural do sistema infantil, enquanto Joy precisa desaprender um modo de existir. Jack está aprendendo um novo, por isso ele se adapta mais rápido. Ele não tem a mesma rigidez emocional que os adultos costumam ter. Olá, meu nome é Vitória. Eu gostaria de entender o medo de Jack ao se separarem pós-fuga. A minha pergunta é: como é que a teoria sistêmica explica o medo da Joy? Vamos lá, né? A separação deles acaba sendo um processo chamado de diferenciação do self, que é um conceito que Bowen, que a gente estudou, né, durante esse processo. Então, no quarto, eles acabam vivendo um emaranhamento emocional, sem fronteiras tão claras. O que quer dizer? Tipo assim, fora dali, cada pessoa, cada um precisa se descobrir como indivíduo. Então, fora daquilo que eles vivenciaram, cada um precisou redescobrir como é o mundo, como é o indivíduo. E esse acaba sendo um processo natural, mas envolve aquele medo, porque significa que precisa romper vínculos, precisa romper vínculos antes de criar uma segurança. Como assim? Joy, ela acabou construindo algo a partir da segurança que ela se manteve naquele momento. Então, no momento que ela sai do quarto, né, acaba tendo que vivenciar aquilo de forma abrupta e se antes mesmo garantiu a segurança. Então, eu vou ter que vivenciar aquele ciclo social com aquelas pessoas sem mesmo saber o que vai acontecer. Como é que eu vou me proteger, né? Antes ela tinha um sistema de como se proteger e agora ela tá vulnerável ao mundo. E acaba que, tipo assim, quando a gente diferencia, a gente acaba, não é se afastar, o diferenciar não é se afastar, é sim amadurecer aquela relação. Então, tipo assim, o medo de separação, ele é um crescimento. E lembrando, Israel, que ela sai com aquela preocupação de proteger ela e o filho, mas aí ela percebe que ele tá criando sua autenticidade, que ele tá se descobrindo, e aí ela consegue focar em si, mesmo com a preocupação, ela consegue caminhar um pouco mais sozinha, porque ela tinha também essa preocupação de estar sempre com o filho, então eles criam essa divisão onde eles se descobrem, né? E querendo ou não, parte do crescimento é necessário que o sistema precise abrir novas conexões, nova identidade, mesmo que para Joy não foi tão fácil, mas para Jack foi um pouco bem mais maravilha, né? Mais tranquilo. Não vou dizer que é uma maravilha, mas foi mais tranquilo, foi mais tranquilo. Porque para ele é um novo mundo, né? Tudo novo. Ele nunca tinha visto nada daquilo, porque sempre no quarto era ele e a mãe dele. Quando eles conseguiram sair, ele passou a ver que o mundo era maior, que não era só aquele quadrado, que existia coisas diferentes, pessoas diversas, diversas culturas, tinha outras crianças com quem ele poderia brincar. E isso corta a relação, porque ele tinha um vínculo só com a mãe, e após eles saírem do quarto, ele pode criar vínculo com outras crianças, com outros adultos, pode reencontrar os avós, os tios. E é lindo, acho que uma parte que mais me choca no filme é quando ele tem a janelinha que ele pintou e quando ele sai e vê aquele céu, né? Quando ele olha pro céu, que parecia a realidade, né? Que a mãe dele criou, né? Exatamente. Então, agradecemos a sua pergunta, espero que esteja tudo claro por aí. Encerramos assim nosso bate-papo, né? Cheio de perguntas profundas, reflexões. Agradecemos a Israel, a Bianca, a nossa convidada também, Franciele, que estava aqui ajudando a gente. E muito obrigada pela audiência. Certinho. Tchau, Nos tchau. vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.